Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Introdução. Com exceção de poucos teólogos do século XIX, desde sua introdução ao cânon, a carta ou livro de Gálatas é atribuída à autoria do apóstolo Paulo, como fica claro no versículo que abre a obra, capítulo 1, versículo 1. Na época em que essa epístola foi escrita, a expressão Galácia era usada normalmente em dois sentidos, geográfico e político. No primeiro sentido, referia-se à parte centro-norte da Ásia Menor, ao norte das cidades de Antioquia e Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. No segundo, tinha a ver com a organização da província por volta do ano 25 a.C., e que incluía essas cidades e mais alguns distritos ao sul, sob o comando geral e absoluto do Império Romano. O grande propósito de Paulo, ao escrever esse tratado, foi instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Os mestres cristãos judaizantes tinham procurado convencer os gálatas a se revoltarem contra Paulo e seus ensinos, e os estavam orientando a praticar todos os principais rituais da lei, pois, como eram gentios, tinham que ser circuncidados. E, segundo esses mestres, deviam também viver um cristianismo baseado nas ordenanças e na tradição judaica a fim de serem salvos. Os judaizantes eram cristãos judeus que não conseguiam compreender a nova realidade da salvação pela graça de crer no sacrifício único, suficiente e vicário do Senhor Jesus. Eles criam que Jesus era o Messias prometido, mas também acreditavam no dever de cumprir as ordenanças mosaicas e, especialmente, todos os cerimoniais. Logo após a cruzada missionária de Paulo na Galácia, os judaizantes recrudesceram quanto ao legalismo teológico por influência e receio de serem perseguidos pelos judeus zelotes, e começaram a obrigar os gentios, novos convertidos ao cristianismo, a passar também pelos ritos da circuncisão, acepção de alimentos, guarda do sábado, demais dias sagrados e etc. Os judaizantes iam além e procuravam difamar a pessoa e o ministério de Paulo, alegando que o apóstolo não era um genuíno membro do grupo original dos primeiros discípulos de Cristo e que havia suavizado as ordenanças de Deus a fim de tornar sua mensagem e doutrina mais atraentes aos gentios. Paulo vindica a sua plena autoridade apostólica e condena os ensinos dos judaizantes como legalismo anticristão. Os crentes em Jesus Cristo, quer judeus ou gentios, povos de todas as etnias e culturas, conforme a doutrina paulina, desfrutam em Cristo da absoluta e eterna salvação, porquanto foram justificados, adotados, renovados e transformados em plenos herdeiros de Deus, segundo as próprias promessas da aliança abraâmica. Portanto, a fé no sacrifício e no culto do Cristo na cruz nos liberta para sempre da necessidade de buscar justificação e salvação mediante as obras, e especialmente por meio do cumprimento de rituais e datas cerimoniais. Essa busca se torna destituída de poder, visto que a lei não produz salvação, mas morte, porquanto não fora criada com propósito salvífico. Confiar apenas nas obras e na lei, com o fim de ser salvo, nos conduz à mesma escravidão sob a qual vive o povo judeu que ainda não recebeu a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Por essa razão, os crentes não devem procurar voltar às tradições judaicas ao cumprimento das exigências de leis religiosas como base de segurança para sua salvação, porquanto, agindo erroneamente dessa forma, estarão perigosamente submetendo suas vidas a uma escravidão da qual já fomos libertos por Jesus Cristo. Os cristãos devem, isso sim, depositar plena fé e segurança na liberdade que Cristo nos outorgou, servindo a Deus e aos semelhantes,
mediante o poder do Espírito de Deus, como novos seres humanos, livres em Cristo, e assim cumprindo com júbilo espiritual a vontade de nosso Salvador. Certamente, essa carta de Paulo aos Gálatas começou a circular entre os cristãos por volta dos anos 48 e 58 depois de Cristo. Contudo, ainda não há evidências mais precisas, pois o estabelecimento exato da data depende do primeiro destino da carta. Os primeiros estudiosos afirmavam que Paulo havia enviado essa epístola de Éfeso entre os anos de 53 e 57 depois de Cristo, endereçando-a primeiro às igrejas localizadas no centro-norte da Ásia Menor, Pessino, Ancira e Távio. Outros historiadores acreditam que Gálatas foi escrita preferencialmente às igrejas fundadas pelo apóstolo em sua primeira viagem missionária na região sul da província romana da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Alguns ainda defendem que essa carta teria sido escrita em Antioquia da Síria ou Corinto, por volta do ano 50 depois de Cristo, depois dessa primeira viagem, mas antes da reunião do Concílio de Jerusalém. Atos, capítulo 15. Gálatas, capítulo 1. Saudação apostólica. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Portanto, não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação, pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu esperava a maioria dos judeus da minha idade e no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E até então
não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Comentário do capítulo 1. Paulo defendia sua convocação apostólica especialmente contra os judaizantes, que questionavam sua chamada ministerial como missionário e mensageiro de Cristo, devido ao fato de ele não pertencer ao primeiro grupo apostólico que caminhou com Jesus pelas terras da Palestina. Por isso, fazia questão de apresentar suas credenciais, chamado por Cristo para ser seu embaixador em missões evangelísticas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. A ressurreição de Jesus é a afirmação mais importante da fé cristã. E como Paulo havia visto o Cristo ressurreto e recebido dele a delegação missionária e o poder espiritual para ministrar, tinha as qualificações necessárias para exercer o apostolado. Essa era uma carta circular dirigida a várias igrejas para a instrução e edificação do povo de Deus. Paulo se refere aqui à província romana da Galácia, região ao sul da Ásia Menor, incluindo as igrejas de Antioquia, Listra e Derbe, lugares que percorreu em sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 14. Paulo reafirma o cerne do Evangelho, a morte expiatória de Cristo em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor e nos posiciona no reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O atual período da história mundial é marcada pela iniquidade, ao contrário da era do porvir, o momento mais importante da era messiânica, que em breve chegará de forma repentina, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 2, capítulo 6, versículo 12. Se simplesmente preferisse agradar a sua família, mestres e amigos, Paulo não teria pago um preço tão alto por abandonar as amarras da tradição judaica e rabínica em função da liberdade em Cristo. Nesta vida, sempre seremos servos de um de dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Paulo, no passado, carregava o jugo da escravidão, mas uma vez tendo sido liberto do poder do pecado pela redenção que há em Cristo, passou a ser escravo da justiça, servo, no original grego, doulos, de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 18 e 22. O judaísmo é a fé e o modo de vida do povo israelita desenvolvido durante os séculos que separaram o Antigo Testamento do Novo Testamento, chamado também de período interbíblico. Até hoje, nacionalidade, língua, religião e política são partes indissolúveis da vida de um judeu fiel em qualquer parte do mundo. Até hoje, nacionalidade, língua, religião e política são partes indissociáveis da vida de um judeu fiel em qualquer parte do mundo. O termo é derivado de Judá, Reino do Sul, que se extinguiu por volta do século 6 a.C., com o exílio na Babilônia, onde hoje se situa o Iraque. A Igreja de Deus no Novo Testamento equivale à Assembleia do Antigo Testamento, Números capítulo 16, versículo 21, à Comunidade do Senhor, Números capítulo 20, versículo 4. O vocábulo original, gentios, significa literalmente povos ou nações. No entanto, comumente, seu sentido designava estrangeiros e, portanto, pagãos, não adeptos da religião judaica ou sem fé em Deus. A expressão pessoa alguma pode ser traduzida literalmente por carne e sangue, que no Novo Testamento sempre se refere à fraqueza e ignorância humana. Mateus capítulo 16, versículo 17. Jerusalém sempre foi o centro religioso do judaísmo e o berço cultural do cristianismo. Paulo lembra que assim que recebeu a conversão e o chamado missionário, partiu para pregar nas regiões da Arábia,
dominada pelo rei Aretas, no reino nabateu da Transjordânia, que se estendia de Damasco a Suez, a sudoeste. Damasco foi a antiga capital da Síria, chamada de Ará no Antigo Testamento. Paulo foi convertido por Cristo na estrada que ligava Jerusalém a Damasco, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Esta visita corresponde à mencionada por Lucas em Atos capítulo 9, versículo 26 ao 30. O nome grego Petros, Pedro, é baseado na tradução do nome aramaico Kefa, Cefas, que significa pedra ou rocha. Tal nome designa uma das qualidades do seu portador. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tiago foi um dos filhos de Maria e José e, portanto, irmão de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 1. Foi também líder dos presbíteros da Igreja do Senhor em Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 18. A Cilícia, nessa época, estava anexada à Síria e sob o domínio do Império Romano. A principal cidade da Cilícia era Tarso, onde Paulo nasceu e foi criado, e agora lhes anunciava o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 30. Capítulo 2. Tiago, Pedro e João confirmam o apostolado de Paulo. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé, levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Portanto, Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo.
e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruiu, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Comentário do capítulo 2. Depois de 14 anos de conversão, Paulo tem seu segundo encontro com Pedro e os demais líderes do cristianismo da época. 2 irmãos e amigos acompanham o apóstolo nessa importante reunião. Barnabé, cujo nome significa encorajador ou aquele que incentiva. Seu primeiro nome era José e era levita da ilha de Chipre, Atos capítulo 4, versículo 36. Foi grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 1. Tito, por sua vez, era discípulo de Paulo e missionário em Corinto. Mais tarde, enviado para Creta com o objetivo de liderar espiritualmente a igreja que se reunia ali. Tito capítulo 1, versículo 5. Paulo considerava falsos os judeus que haviam passado pelo batismo cristão, mas defendiam crenças judaizantes. Atos capítulo 15, versículo 1. Isto é, eram legalistas militantes e queriam a todo custo implantar na igreja todos os costumes e tradições rabínicas quanto à lei de Moisés, especialmente a circuncisão e as restrições alimentares. O termo original aqui traduzido por espionar consta da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, com o mesmo sentido militar de observar um território para eventual ataque. Na carta aos Gálatas, a palavra liberdade e suas derivações são expressões fundamentais da teologia paulina sobre a vida diária do cristão. Paulo tinha o hábito de se dirigir à sinagoga local sempre que chegava em uma nova cidade. Como Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 23, valia-se da tradição rabínica de, como mestre visitante, poder fazer uso da palavra e pregava o evangelho. Atos capítulo 13, versículos 5 ao 14. Entretanto, sentia em seu coração um chamado especial para evangelizar os gentios, assim chamados pelos judeus de sua época, todos quantos não haviam nascido ou se convertido ao judaísmo. Romanos capítulo 11, versículo 13. Pedro havia experimentado a plena liberdade que há na fé em Jesus Cristo, depois da visão que o Senhor lhe proporcionou em Atos capítulo 10, versículo 10 ao 35. Começou a conviver sem preconceitos com os gentios em Antioquia, principal cidade da Síria, e juntamente com Roma e Alexandria, uma das mais importantes cidades do Império Romano, de onde Paulo partiu para suas viagens missionárias. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. E desenvolveu grande e fraterna comunhão cristã com todos, participando alegremente das refeições em grupo e das festas evangélicas. Contudo, quando vieram os judaizantes de Jerusalém, Pedro, hipocritamente, deixou de seguir as orientações de convivência e fraternidade cristãs ministradas a ele pelo próprio Senhor. Pedro temeu a crítica dos líderes do partido dos legalistas circuncisos e procurou esconder-se para evitar constrangimentos. Paulo é usado por Deus para confrontar o pecado de um dos principais líderes da igreja cristã de sua época, seu amigo e irmão em Cristo, mas, como todos nós, um ser humano passível de ambiguidades e erros. Pedro jamais disse que era infalível, como pensam alguns teólogos. Ao contrário, até seus últimos anos, defendeu humildemente a erudição e a autoridade espiritual de Paulo, segundo Pedro, capítulo 3,
versículo 15 e 16. Paulo apenas evoca o tradicional conceito que os judeus tinham em relação aos gentios. Do ponto de vista de um judeu fiel e consciente, todos os que não guardavam a lei eram considerados pecadores. Esse é o mesmo sentido da expressão no versículo 17. Esse é um dos versículos-chave da epístola, cujo tema geral, justificação, é revelado aqui pela primeira vez e comentado durante todo o decorrer da carta. Ninguém pode ser justificado pela observância da lei. Somente por meio da fé em Cristo é possível receber e viver plenamente o dom da justificação. Paulo não deprecia a lei do Antigo Testamento, mas argumenta contra usá-la como fundamento para nossa aceitação diante de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 12. O legalismo, ainda que amparado pela lei, não pode ser misturado à teologia da graça, sob pena de se distorcer o verdadeiro significado da graça e fazer do maior evento da história da humanidade a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, apenas um ato incoerente e sem qualquer valor metafísico. Capítulo 3. A fé em Cristo supera a lei. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esse mandamento, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara "e os seus descendentes", como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos
pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não apresenta somente um, mas Deus é um só. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeus nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Comentário do capítulo 3. A expressão grega original aqui, traduzida por insensatos, não traz o sentido de qualquer limitação mental, mas a falta de juízo e de bom senso. O termo grego original, aqui traduzido por enfeitiçou, tem o sentido de magia ou sedução maléfica. Paulo também usa o verbo exposto, da mesma forma que for usado para comunicar a maneira como Moisés expôs em público a serpente de bronze. Números capítulo 21, versículo 9. Os Gálatas haviam abraçado a fé em Cristo de uma maneira pura e sincera. No entanto, depois de algum tempo, influenciados pelos judaizantes, estavam criando e pregando regras e doutrinas baseadas na lei como forma de se alcançar maiores bênçãos de Deus. Paulo os alerta sobre essa tamanha falta de sabedoria, enfatizando que tanto a salvação quanto a santificação são obras do Espírito Santo, a qual ele se refere 16 vezes em toda essa carta. Paulo usa literalmente a expressão grega por meio da carne para significar a natural e inconsequente fraqueza humana. Buscar conquistar a justificação por meio do cumprimento de leis, rituais e boas obras, incluindo a circuncisão judaica, faz parte do caráter de todos os homens, mas é absolutamente inútil em relação à salvação eterna e à verdadeira comunhão com Deus. Deus fez de Abraão o pai biológico e espiritual de toda a raça judaica. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Paulo enfatiza, entretanto, que todos os crentes sinceros, judeus e não judeus, são chamados de filhos espirituais dele e também são apresentados no Novo Testamento como descendentes de Abraão. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Paulo personifica a Bíblia, a Escritura, prevendo, com o propósito de ressaltar a origem divina da palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Os judaizantes se valiam do texto bíblico de Gênesis 17 para afirmar que as bênçãos divinas foram prometidas somente a Abraão e aos seus filhos, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Para ser incluído na linhagem de Abraão, era indispensável ser circuncidado. Paulo nega veementemente essa interpretação racista e obtusa da palavra de Deus, declarando que o mais importante não é ser filho na carne, mas no Espírito, pela fé em Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 12. Paulo se refere a todos os legalistas, pois recusam a graça de Deus e insistem em tentar obter a justiça ou merecer os favores de Deus por meio da prática metódica de leis, rituais e boas obras. Paulo ensina que não é possível ao ser humano, depois da queda, Gênesis 3, guardar a lei com perfeição, e, portanto, todos aqueles que se acham bons, justos e cumpridores das leis, desprezam a graça e estão sob a maldição da lei, que certamente os condenará, pois ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Além disso, não basta observar a lei, é preciso não ter
qualquer contato com alguém em pecado, sob pena de assumir para si a maldição de outrem e suas penalidades. Hebreus capítulo 2, versículo 15. A bênção do Senhor não é concedida por merecimento, mas pela misericórdia de Deus ao coração humilde e desejoso de salvação. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Tiago capítulo 2, versículo 10. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, porém, não há nada que façamos que possa diminuir o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. É Cristo quem nos redimiu, no original grego, exogorazen, com o sentido de comprou para pôr em liberdade, da maldição a que estávamos condenados pela lei. Romanos capítulo 8, versículo 3. Paulo usa o grego clássico no sentido de comunicar a morte de Cristo na cruz do Calvário, em analogia ao terrível suplício da empalação romana por meio de varas e estacas. Atos capítulo 5, versículo 30. Portanto, quem viver pela fé será julgado. Quem viver pela lei já está condenado. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Isaac era em si incapaz de transportar as bênçãos de Deus para todos os povos. Portanto, Jesus Cristo é a verdadeira semente em que as promessas têm o seu perfeito cumprimento. O princípio da fé é anterior à própria lei e mais importante do que as ordenanças mosaicas. O período em que o povo de Israel viveu como escravo no Egito, sem contar a peregrinação no deserto, é designado em números redondos pela Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego. Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41. O descendente refere-se outra vez a Jesus Cristo. A lei foi interpolada para que os judeus pudessem perceber claramente e reconhecer suas transgressões e pecados. Romanos capítulo 3, versículo 20. Em contraste com a promessa, a lei foi declarada aos homens por meio dos anjos. Atos capítulo 7, versículo 38 e 53. Mas a pessoa de Deus ficou à parte. Em Cristo, entretanto, o próprio Deus vem diretamente até o crente e lhe abençoa com o seu Espírito Santo. Estar sob a custódia, detenção da lei ou prisioneiro do pecado, em termos práticos, resulta na mesma falta de liberdade e condenação, porquanto a lei revela e estimula o pecado. Paulo se refere à Escritura para mostrar seu embasamento teológico acerca de que a lei é secundária, outorgada para provar o quanto somos pecadores e merecedores da condenação eterna por nossas afrontas a Deus e aos nossos sentimentos, e a fé é prioritária e vital, pois nos concede a vida. A expressão original grega paidagogos, da qual se deriva pedagogo, refere-se a um tipo especial de escravo, também chamado de aio, cuja principal responsabilidade era acompanhar os filhos do seu amo na execução dos seus deveres escolares, bem como na sua formação acadêmica e cultural. Fazia parte de suas funções caminhar e seguir seus pupilos por todos os lugares, sempre zelando por sua educação e segurança. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. A lei, portanto, pode conduzir o ser humano a Cristo, porém somente Jesus é capaz de tirar o poder do pecado da alma humana e ser seu advogado. João capítulo 14, versículo 16 e 21. Todos os cristãos sinceros são adotados por Deus e se tornam seus filhos plenamente justificados, adultos e dignos da herança eterna, com todos os privilégios e deveres decorrentes. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. A união com Cristo transcende todas as diferenças raciais, culturais, políticas e sociais. Romanos capítulo 10, versículo 12. Portanto, os crentes verdadeiros são os descendentes espirituais de Abraão. Capítulo 4. Não mais escravos, mais filhos. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto,
está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. No passado, quando não conhecíeis a Deus, ereis escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, tempo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo, como que com dores de parto, por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Dizei-me vós, o que quereis permanecer? Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei. Acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre e está a nossa mãe. E esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Comentário do capítulo 4. A plenitude dos tempos, ou época determinada, descreve o ponto central da história universal, o momento escolhido por Deus para a revelação de sua pessoa em Cristo Jesus, seu Filho, para resgate eterno de todos os que nele creem, transformando seus filhos menores em herdeiros adultos. João capítulo 1, versículo 14,
capítulo 3, versículo 16, Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Ao salientar que Cristo nasceu de mulher, Paulo ratifica a plena humanidade do Senhor e, portanto, sujeição à lei. Deus concedeu o seu próprio Espírito como selo real de paternidade e novo guardião, para habitar permanentemente na alma dos cristãos sinceros. Romanos capítulo 8, versículo 2 a 9. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O verbo original grego, aqui traduzido por clama, expressa profunda emoção, como no brado final de Jesus na cruz. O vocábulo aramaico Abba corresponde à forma carinhosa e respeitosa da nossa expressão papai, transmitindo a ideia de um relacionamento especialmente íntimo com Deus. Os judeus tinham de guardar vários dias e épocas cerimoniais como parte do cumprimento da lei. Por exemplo, o sabá, todos os preparativos e rituais que envolviam a celebração do sábado. O número de detalhes a serem observados é tão grande, mesmo em nossos dias, especialmente em Israel, que geralmente as crianças são encarregadas na sexta-feira de preparar pedaços de papel higiênico e disponibilizá-los para o uso nos banheiros de suas casas, pois a lei judaica proíbe rasgá-los no sábado. E ainda o dia da expiação, dia 10 de Tisrei, conforme Levítico capítulo 16, versículo 29 a 34. Luas novas, número 28, versículo 11. A Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 18. As primícias, Levítico capítulo 23, versículo 10. O ano sabático, Levítico capítulo 25, versículo 4. Os fariseus observavam meticulosamente milhares de ordenanças e ritos religiosos com o objetivo de conquistar méritos diante de Deus e então se sentirem autorizados a fazer suas reivindicações ao Senhor. Paulo conheceu os Gálatas e lhes pregou o Evangelho por ocasião da sua primeira viagem missionária. Nessa época, a região de Perge, no litoral da Ásia Menor, foi afligida por um surto de malária. Paulo pode ter contraído essa doença e foi acolhido e tratado pelos Gálatas, que presenciaram sua luta contra o que chamou de seu espinho na carne, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7, embora não haja registro claro de que mal era esse. Ao falar a verdade, ainda que com amor e cuidado, corremos o risco de perder alguns amigos. Paulo era muito estimado pelos Gálatas, mas por causa da influência desastrosa dos judaizantes e sua doutrina legalista e altamente restritiva, a igreja havia perdido a espontaneidade, a alegria, a hospitalidade e o grande respeito que já havia demonstrado pelo apóstolo de Cristo. Abraão teve 2 filhos, Ismael, nascido da escrava Agar, Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 16, e Isaque, nascido de Sara, que não era escrava, Gênesis capítulo 21, versículo 2 ao 5. A antiga aliança, com a lei que regulamentava a vida e a religiosidade do povo de Israel, foi estabelecida no Monte Sinai e entregue a Moisés para que ministrasse aos israelitas e a todos os povos. Jerusalém, ainda hoje, pode ser equiparada ao próprio Monte Sinai, por representar o centro do judaísmo em todo o mundo, cujo povo ainda vive onde estiver como escravo da antiga lei promulgada no alto de um monte, no meio do deserto do Sinai, um lugar ermo e árido para onde eram banidos os criminosos e indesejados das cidades. Desde a antiguidade, a doutrina rabínica ensinava que a Jerusalém do Alto era o arquétipo da cidade celestial que seria baixada e estabelecida na terra por ocasião do advento messiânico. Apocalipse 21, versículo 2. Paulo se refere aqui à cidade espiritual de Deus, na qual Jesus Cristo reina e da qual todo cristão já é cidadão, filho, em oposição a Jerusalém da época de Paulo e de hoje em dia. Paulo interpreta o regozijo profético de Isaías, capítulo 54, versículo 1, em relação a Jerusalém. Na época do profeta, confinada a um pequeno e inexpressivo grupo de escravos no exílio, portanto, estéril e sem filhos, mas que ainda produzira muitos filhos. Profecia cumprida por meio da grande colheita evangélica
que o mundo presencia desde a vinda do Senhor Jesus e que se encerrará com seu iminente e glorioso retorno. Paulo usa as palavras de Sara como base bíblica para ensinar aos Gálatas e a todas as igrejas cristãs que não devem tolerar em seu meio doutrinas meramente legalistas ou qualquer ideologia judaizantes. Gênesis 21, versículo 10. A Igreja de Cristo é livre, conduzida pelo Espírito do próprio Deus e por sua palavra, adequada à cultura de cada nação e povo salvo, e não mais guiada pela obediência obrigatória e metódica à lei e às suas ordenanças, rituais, festas e mandamentos rabínicos. O crente em Cristo é filho, com plenos direitos, poderes e deveres, da promessa que é viver pela fé. Capítulo 5. Nossa liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jogo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Comentário do capítulo 5. A palavra liberdade é enfatizada por sua localização na frase original grega e revela nossa total independência do jugo da lei. No grego clássico, o verbo sujeitar significa viver imobilizado por uma rede, ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus, Atos capítulo 15, versículo 10 e 11. A expressão cair da graça, nesse contexto, significa que alguns cristãos, entre os Gálatas, optaram por, seguindo o pensamento judaizante, conquistar o favor divino
pelo esforço próprio, mérito, ao tentarem cumprir de forma legalista as ordenanças da lei. Em vez de humildemente reconhecerem a pecaminosidade e impotência humanas e aceitar o dom gratuito de Deus por meio de Cristo, que é a salvação, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 17. Os Gálatas haviam sido enredados por um pensamento teológico falso de que o cristão só obteria completa salvação se observasse toda a lei, as datas e comemorações santas do calendário judaico e praticasse os tradicionais rituais religiosos, como a circuncisão. Paulo faz uma afirmação escatológica ao asseverar que o veredito final de Deus sobre o cristão absolvido já nos foi outorgado em Cristo. Ele pagou nossa cara fiança e que essa decisão irrevogável e eterna de Deus está confirmada, selada pela presença do Espírito Santo na vida de cada convertido. Paulo afirma que é o Espírito quem nos apresentará diante de Deus, perfeitos na justiça de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo não se opunha a que os judeus cristãos continuassem a guardar a lei e as tradições judaicas como seus pais. Entretanto, não podia admitir que os gentios fossem obrigados a cumprir os rituais judaicos. Atos capítulo 21, versículo 10. Paulo ensina que não é a graça, Paulo ensina que não é a raça, tradição ou qualquer prática religiosa que conduz à salvação e aos favores de Deus, mas a fé no amor operoso de Cristo, o Filho de Deus. O rito em si, tanto da circuncisão como de qualquer tipo de batismo, não tem valor justificador diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 12. A fé não é simples assentimento intelectual, mas confiança viva e responsiva na graça do Senhor. A verdadeira fé se manifesta em amor prático. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Paulo cita um provérbio muito conhecido e várias vezes mencionado por Jesus para ilustrar o efeito difusor do judaísmo. Quando a palavra fermento é usada de forma simbólica nas Escrituras, representa a iniquidade ou falsidade. Marcos capítulo 8, versículo 15, com exceção de Mateus capítulo 13, versículo 33. A expressão grega usada por Paulo, originalmente, é mais forte e significa literalmente cortar fora. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo emprega um verbo correspondente em referência a uma pessoa em situação semelhante à falsa circuncisão, ou literalmente mutilação. Fica assim muito clara a ironia usada por Paulo nesse sentido. Paulo ensina que temos toda a liberdade de fazer o bem, como é próprio do verdadeiro crente que ama a Deus e demonstra essa adoração ao Senhor por meio de atitudes práticas para com todas as pessoas à sua volta. Levítico capítulo 19, versículo 18. E, evidentemente, como cristãos, não nascemos de novo para sermos licenciosos, ou seja, nos entregarmos à prática do mal. Romanos capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6. A mutualidade cristã. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé.
Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram à ostentação exterior, os obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Comentário do capítulo 6. O verbo grego restaurar, em seu sentido original, tem a ver com o ato de consertar as redes de pesca ou de reunir pessoas cujos relacionamentos foram quebrados. Paulo faz referência ao novo mandamento de dedicar uns aos outros o amor fraternal, movido pelo Espírito de Deus, e o denomina Lei de Cristo, João capítulo 13, versículo 34. Essa nova lei abrange todos os gomos do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, e cumpre todo o dever do cristão para com Deus e a humanidade. Não devemos nos comparar com outras pessoas, quer no aspecto físico, psicológico, moral ou espiritual. Nem devemos nos gloriar nas fraquezas ou erros cometidos pelos outros. Não somos piores ou melhores que ninguém. Temos apenas algumas diferenças e oportunidades diversas. No dia do julgamento final, cada pessoa individualmente apresentará seu fardo com os valores espirituais, boas e más escolhas, que foi angariando ao longo do seu tempo de vida na terra, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 12. O versículo 2 de Gálatas fala das cargas que podemos e devemos ajudar nossos irmãos e amigos a levar tragédias, tristezas agudas, quedas repentinas e momentâneas. O versículo 5 usa uma outra palavra no grego original e se refere ao nosso fardo particular, que não podemos compartilhar a responsabilidade sobre a nossa decisão pessoal de aceitar ou não o Evangelho de Cristo e adorar a Deus. Uma resposta íntima e intransferível que todas as pessoas do mundo têm de dar um dia. Os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com seus pastores e mestres o resultado de seus progressos materiais, e não apenas problemas e necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 19. Nossa prioridade em termos de obras de caridade e assistência social era para com os demais cristãos, família da fé. Nossa principal responsabilidade para com o mundo em geral é a evangelização, o que não exclui toda a ajuda material e social possível. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ao se constranger os gálatas a passarem pelo ritual religioso da circuncisão, os judaizantes corriam menos risco de sofrer oposição por parte dos inimigos judaicos do cristianismo. Paulo os critica por estarem mais preocupados com sua própria reputação e interesses do que com a verdadeira edificação espiritual dos crentes. Ao contrário do dito popular, nem todos são filhos de Deus. Essa é uma posição muito importante e privilegiada, somente possível àqueles que aceitaram com fé a graça salvadora de Jesus Cristo e, portanto, ao nascerem de novo, passaram por um processo milagroso de nova criação. Esse novo ser, criado à imagem de Cristo, precisa alimentar-se da palavra e crescer em sabedoria divina, amadurecer como cristão e gerar filhos e filhas espirituais. João capítulo 1, versículo 12. A Igreja do Novo Testamento, constituída de cristãos de todos os povos e cultura, judeus e gentios, não judeus, pode ser compreendida como a nova descendência de Abraão, herdeira de todas as bênçãos do Senhor, segundo a promessa,
1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Paulo se refere à perfeita paz e misericórdia profetizadas ao povo israelita, agora à disposição de todos os crentes, neste sentido, o novo Israel de Deus. Na época de Paulo, a palavra grega original aqui traduzida por marcas era usada em referência ao estigma produzido pelo ferro em brasa ou pelo ferrete com que se costumava furar as orelhas dos escravos, a fim de identificar a que senhor pertenciam. Os muitos sofrimentos de Paulo serviam para distingui-lo como escravo de Cristo, Atos capítulo 14, versículo 19. Portanto, os cristãos precisam refletir sobre isso quando se apresentam à sociedade como servos do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Acabamos de ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Que o Senhor Jesus nos dê discernimento e entendimento da sua palavra. Que o Senhor Jesus incline os nossos corações a Ele e nos dê a graça de caminharmos nos teus caminhos, direcionados e guiados no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos e te dê a vitória em Cristo Jesus. Amém.